do Rio São Francisco, uma perigosa criatura habita. Seu nome é Caboclo d'Água. Se diz que o Caboclo d'Água é uma criatura humanoide de baixa estatura, com traços robustos e musculatura muito avantajada. Músculos que o auxiliam a ser mais eficiente quando está dentro da água e para se mover com mais velocidade. Apesar de na forma parecer um ser humano, essa criatura não possui pele como um ser humano. No lugar dessa, possui um couro duro, geralmente na cor de bronze. Se alimenta geralmente de carne, não necessariamente limitado a se alimentar de peixes que nadam por seus rios, mas qualquer coisa que se puder capturar. Essa criatura pode possuir 2 olhos, como um ser humano, ou então somente um olho centralizado, semelhante ao Labatut ou a um ciclope. Todas as capacidades físicas o tornam surpreendentemente ágil quando está dentro da água. Além disso, para torná-lo ainda mais poderoso, possui uma força sobrenatural. Se diz que o habitat dessa criatura é no Rio São Francisco, principalmente na região de Minas Gerais. Mas mesmo nessa região, ele é chamado de diversos nomes, como bicho da água, ou nego da água, ou o mais popular Caboclo d'Água. Mas essa criatura misteriosa não é somente um habitante do topo da cadeia alimentar das águas do rio. Dizem que ele também possui algumas habilidades que beiram a magia. Se diz que ele possui a capacidade de se metamorfosear, se transformando em qualquer outro animal. Além disso, poderia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Se é por ser extremamente rápido, ou se realmente possui o dom de ser onipresente na região do Rio São Francisco, ainda não se sabe com certeza, mas pode-se imaginar que há uma terceira opção. Poderia haver mais de um caboclo da água vivendo nessa área, como dizem algumas lendas. Outras histórias ainda dizem que o caboclo da água não é simplesmente um habitante do rio. Ele possuiria um dever para com seu habitat. Ele seria como um defensor ou protetor do rio, função semelhante à desempenhada pelo curupira nas florestas. Então, aqueles que adentram sua área sem a devida permissão são imediatamente atacados. Muitas vezes ele balançaria o barco ou canoa, tentando virá-lo para jogar todos os passageiros nas águas do rio. Caso você adentre a área de um caboclo d'água, há algumas medidas que você pode tomar para se defender. O principal é levar fumo. Essa criatura, assim como o curupira, possui uma paixão especial por fumo, e caso essa criatura estiver lhe atacando e fumo for jogado na água, ele pegará a oferenda e se afastará, deixando-o em paz por pelo menos um período de tempo. Por outro lado, caso estivesse pescando e oferecesse ao caboclo da água fumo, ele lhe daria os melhores peixes que o rio poderia oferecer. Há outras 2 formas de se precaver contra essa criatura. Uma opção muito popular atualmente é usar carrancas na proa de barcos. Essas esculturas em madeira, representando humanos ou animais, geralmente afastam essa criatura, além de proteger a embarcação contra tempestades e atrair muitos peixes. A outra opção é manter facas de aço no fundo das embarcações. Se diz que o aço possui efeito contra seres sobrenaturais, então isso manteria o caboclo da água distante. Apesar do temor e da ameaça que essa criatura representa, ao contrário de outros seres sobrenaturais, ela não é naturalmente maldosa. Ao contrário, seu objetivo principal é proteger seu lar, o Rio São Francisco. Tendo isso em mente, pouco se fala de formas de matar essa criatura, pois ela é necessária para a região. Inclusive, se diz que os habitantes de regiões onde essa criatura é vista já teriam se acostumado a viver em harmonia e paz com essa criatura. Então, seu nome é Perna Fina. O Perna Fina é uma entidade que se diz atacar viajantes pelas estradas durante a quaresma, aparecendo principalmente desde a quarta-feira de cinzas até a sexta-feira santa.
Ele é descrito como um homem alto, muito magro, careca e com pernas muito finas, ocasionalmente relatado como parecendo um zumbi. Normalmente descrito vestindo um terno branco, sempre com rasgos espalhados por toda a roupa, mas algumas vezes é relatado andando completamente nu. Se diz que ele costuma ficar parado ao lado das estradas de Minas Gerais, com os braços levantados e as pernas abertas, formando uma espécie de cruz com o corpo. Não se sabe por que ele faz isso, se é algum tipo de ritual ou se tem alguma relação com a crucificação de Jesus Cristo, que supostamente teria ocorrido exatamente na época em que ele costuma aparecer. Se diz que ele é um homem que morreu há algum tempo atrás, mas foi condenado a vagar pela terra após sua morte, como uma forma de penitência. Ele normalmente é avistado em lugares pouco movimentados, principalmente cemitérios, encruzilhadas e terrenos baldios, à espreita e pronto para atacar viajantes. Porém, apesar de ser assustador e muito perigoso, já que dizem que ele caça quem chega perto dele, ainda não se sabe o que ele faz se captura alguém, simplesmente pelo fato de que todos que ele persegue conseguem escapar, pois é muito lento, provavelmente por causa de suas pernas finas e frágeis. Algumas versões da lenda ainda dizem que ele é visto disfarçado sob a forma de animais, como coelhos, ursos e onças pintadas. Seu nome é Pisadeira. Se diz que a Pisadeira tem a forma de uma mulher muito magra, com dedos compridos e secos. Possui unhas enormes, sujas e amareladas. Suas pernas são curtas e o cabelo desarrumado. Tem um nariz virado para baixo e em seu rosto há uma verruga repleta de pelos. Quem a viu relatou olhos avermelhados cor de fogo, malignos. O queixo é virado para cima e sua boca está sempre escancarada, mostrando os dentes podres e esverdeados. Quando ela ri, ela gargalha com uma risada cortante e perturbadora. Se diz que essa criatura voa pelos telhados de casas somente à espreita. Quando encontra alguém dormindo com o estômago cheio, salta sobre a pessoa, aterrissando sobre o estômago dessa. Geralmente isso faz com que vomite tudo que a pessoa possuía no estômago, mas não em todos os casos. Algumas vezes é necessário que a pisadeira se esforce mais para tirar a comida do estômago da pessoa. Então ela usa sua língua comprida, colocando-a dentro da boca da pessoa e indo assim até o estômago, sugando toda a comida que lá se encontra. Essa criatura perturbadora, além de fazer a pessoa vomitar, a coloca em um estado de paralisia, a chamada paralisia do sono, em que a pessoa está consciente do que ocorre à sua volta, mas não consegue se mover, tendo inclusive falta de ar. Há algumas versões sobre a origem dessa criatura macabra. A primeira diz que a pisadeira seria o espírito de uma pessoa que passou muita fome em vida, vivendo na extrema miséria. Então, após a morte, inconformada, voltou com uma fúria vingativa, atrás de todos aqueles que têm o privilégio de ter a comida em abundância, ou que praticam o pecado da gula. Mas essa não é a única história para a origem dessa criatura. Outros dizem que ela seria, na verdade, uma mulher muito gulosa, que inclusive chegou a esconder comida de seus filhos para tê-la somente para si. Então, essa mulher, após a morte, foi julgada e condenada pelos tribunais divinos pelo pecado da gula, sendo então sentenciada a viver como um espírito vingativo, que caça aqueles que cometem o mesmo pecado dela. Então, seu nome é Shibamba. O Shibamba é um fantasma de origem africana, também conhecido como o espírito das bananeiras. Ele é popular nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Lá se diz que ele aparece à noite, para crianças que são desobedientes e que não querem dormir, aparecendo e fazendo-as dormir à força,
mesmo que não tenham sono, e depois as fazendo ter pesadelos horripilantes a noite toda. Se diz que essa entidade se parece com um homem negro velho que veste uma roupa de folhas de bananeiras, semelhantes às usadas em rituais realizados pelos africanos no Brasil há muito tempo atrás. Essa criatura costuma aparecer roncando como um porco e dançando descompassadamente, além de girar continuamente enquanto caminha. Ele também usa geralmente uma máscara que se parece com um monstro, mas essa criatura não gosta somente de assombrar as crianças em seus pesadelos. Ele gosta também de se alimentar delas, especialmente das que choram. Essas ele detesta e ao mesmo tempo ama, mas ama somente o sabor da sua carne. Dizem que essa lenda teria vindo junto com o povo Ubuntu, grande grupo étnico da África que foi trazido para o Brasil como escravo. A esse povo também pertencem outras lendas, como a do Kibungo. Se diz que durante muito tempo, na época da escravidão, os proprietários de terra levavam os seus filhos mal comportados para verem os rituais e cerimônias realizadas pelos africanos. Lá, eles os apresentavam a lenda. Obviamente, as crianças jamais esqueciam e, com medo do Chibamba, se tornavam mais obedientes. A mulher de 7 metros de altura. Se diz que a mulher de 7 metros de altura é uma assombração muito popular na região de Minas Gerais, principalmente na cidade de Montes Claros, um município com mais de 400 mil habitantes. Os primeiros relatos de interação com essa criatura teriam ocorrido nos anos 70. Desde aquela época até hoje, as características permaneceram as mesmas. Se diz que é uma entidade que costuma aparecer à noite, em especial no período da quaresma. Sempre está vestida de preto, e alguns relatos dizem que ela é tão, mas tão alta, que é impossível enxergar o seu rosto e um ônibus grande poderia passar entre suas pernas, sem dificuldade alguma. Dizem as lendas que a origem para esse ser seria a seguinte: ela seria uma alma penada que em vida era uma rica fazendeira. Ela era dona de muitos escravos e em vida era uma mulher muito, mas muito perversa. Entre os seus atos macabros estavam principalmente jogar óleo fervente nos escravos quando esses não trabalhavam com a eficiência que ela desejava. E para completar, ela tinha um padrão altíssimo de exigência. Mas essa não era nem de perto a única maldade que ela fazia. Havia uma outra que se destacava. Se diz que ela gostava de pisar de propósito nos braços dos filhos das escravas, com seu sapato de salto, enquanto essas pobres crianças engatinhavam. E para completar a maldade, ela não permitia de forma alguma que eles fossem tratados. Quando essa aparição se manifesta pela cidade, se diz que ela não faz nada além de caminhar pela cidade, e caso alguém em algum momento tente persegui-la, ela se afasta de alguma forma, sempre mantendo uma distância segura e tornando impossível qualquer aproximação. Porém, nem todos contam a mesma história. Outras versões mais violentas dizem que, na verdade, ela faria algo bem mais aterrorizante. Ela atacaria as pessoas jogando água fervente nelas e pisoteando-as com seus sapatos de salto gigantes. Quem habita na região onde esse ser costuma ser avistado afirma que ele costuma aparecer sempre em uma ponte da região. Outros ainda falam de um relato de um padre da cidade que a teria visto puxar a corda do sino da igreja durante a noite, sem que tivesse dificuldade alguma de o fazer, devido ao seu tamanho gigantesco. Há também aqueles que afirmam que essa mulher aterrorizante teria um nome, e esse seria Levi Lopes. Seu nome é Corpo Seco. O corpo seco tem a aparência de um cadáver em processo de decomposição, podre por dentro e por fora.
Se diz que ele fica próximo a árvores, escondido junto a elas, e quando alguém passa perto, se agarra à pessoa em um abraço mortal, usando suas unhas afiadas e longas para prender a pessoa. Então ele a mata esmagada ou a leva para dentro da mata, e a pessoa nunca mais é vista. Já outras versões dizem que ele fica no topo das árvores, somente observando, e quando alguém passa próximo, se atira sobre a pessoa e em seguida suga todo o seu sangue. Essa criatura macabra é relatada em vários locais do Brasil e até mesmo em alguns lugares da África. Cada região possui variações sobre a lenda, mas todas se mantendo extremamente perturbadoras. Há algumas versões principais sobre a origem desse morto-vivo brasileiro. Segundo as lendas, o corpo seco em vida seria um fazendeiro muito mau, que vivia na região de Registro, no atual estado de São Paulo, no século XVII. Ele, assim como milhares de garimpeiros, haviam se mudado para a região atrás do ouro que estava sendo encontrado ali. Não demorou muito para o fazendeiro, chamado de Miguel Antônio, enriquecer com o ouro e comprar mais e mais escravos. Nesse momento, ele já era temido por todos da região, por suas maldades indescritíveis, e não demorou muito para se tornar o mais rico garimpeiro. Sua paixão pelo ouro cresceu tanto que ele então abandonou sua família, mandando-os para longe sem um tostão sequer, somente com suas roupas, e foi morar com os escravos e empregados. Dizem que o fazendeiro ordenava escravos à morte por qualquer ato ou atitude suspeita. Além disso, ordenava a escravos já velhos, inaptos para o trabalho, que levassem ouro até a beira do rio e cavassem lá sua própria cova, sendo em seguida enterrados juntamente com o ouro. Se diz que até mesmo barcos com passageiros foram carregados pelo fazendeiro com sacos de areia, para que ultrapassassem a capacidade de carga e afundassem, matando todos a bordo. Pelo menos 300 escravos foram assassinados pelo cruel fazendeiro. Se diz que o fazendeiro viveu cerca de 115 anos, e quando morreu, escravos retiraram o corpo de sua cova e realizaram um ritual para que ele ficasse preso à vida terrena, não indo para o céu e nem para o inferno. Mas o homem cruel não havia desistido, enganou os escravos e fugiu, continuando a realizar suas maldades mesmo após a morte. Segundo as lendas, ele sobrevive se alimentando da energia de árvores e do sangue daqueles que ele ataca e mata, morando junto a árvores com seu corpo se misturando aos galhos. Mas essa não é a única história para a origem dessa criatura. Uma outra lenda, oriunda de outras regiões do país, diz que o corpo seco na verdade seria um jovem que costumava bater e espancar seus pais. Um dia, o jovem bateu tanto em sua mãe que ela caiu gravemente ferida, à beira da morte. O pai dele então o expulsou de casa, usando uma faca. O jovem então foi para um bar, se envolvendo em uma briga e acabando morto. Mas ele era tão mau que nem o céu nem o inferno quiseram, e seu corpo foi expulso da cova, voltando a vagar pelo mundo atrás de vítimas. Se diz que esse corpo seco, também chamado de unhudo, por possuir unhas muito longas e macabramente afiadas, fica esperando próximo a árvores e quando alguém se aproxima, envolve a pessoa em um abraço mortal, com suas unhas, então a esmaga ou a leva para o mato e assassina. Seu nome é Mão de Cabelo. Essa entidade é originária do estado de Minas Gerais, o berço de algumas das mais aterrorizantes lendas brasileiras. Se diz que é um fantasma vestindo roupa ou lençol branco, com as mãos totalmente peludas e que visita as crianças durante a noite, principalmente os meninos.
para verificar se esses urinaram na cama. Caso a criança realmente tenha urinado na cama, se diz que ele arranca o órgão sexual da pessoa. Esse espectro aterrorizante é um pesadelo constante das crianças, e não se sabe exatamente a sua origem, de onde veio e quando surgiu. Dizem que a parte mais característica de seu corpo, suas mãos, são macias e sedosas, com cabelos que na verdade são mechas de cabelos humanos, geralmente loiros ou grisalhos. Dizem que suas mãos são feitas de cabelos humanos por uma questão de eficiência, pois assim poderia verificar rapidamente os lençóis da cama da criança, para ver se estavam molhados ou não. Muitas vezes até mesmo sem acordar a sua possível vítima. Essa entidade normalmente se manifesta assumindo uma forma humana magra e cadavérica, alta e aterrorizante. Se diz que ela está sempre com uma longa roupa branca que pode também ser um lençol branco. No meio da noite, enquanto as crianças e seus pais dormem, essa entidade ronda as ruas das cidades, às vezes acompanhada de uma coruja, que voa pelos céus e consegue detectar alvos em potencial para o seu mestre. Crianças que possivelmente urinaram na cama e podem ser a próxima vítima. Não se sabe exatamente se essa entidade possui algum ponto fraco ou algum objetivo em especial que explica sua forma de agir. Talvez esteja cumprindo o trabalho sujo dos pais dessas crianças, que culpam seus filhos por urinarem na cama. Seu nome é Mula Sem Cabeça. A mula sem cabeça possui a forma de uma mula preta ou marrom, sem cabeça, mas com fogo saindo de seu pescoço. Além disso, se diz que possui cascos de aço ou prata, que brilham no meio da noite. Segundo os relatos, a mula sem cabeça aparece em uma virada de quinta para sexta-feira, tarde da noite, e pode ser avistada cruzando os campos relinchando de forma feroz. Dizem que seus relinchos lembram muito os choros ou lamentos de dor. Isso se deve a um fato muito cruel sobre a mula sem cabeça. Dizem que ela na verdade não é uma entidade, e sim um fruto de uma maldição. A mula sem cabeça, na verdade, são mulheres que foram amaldiçoadas para sempre. Essas mulheres vivem normalmente, mas toda virada de quinta para sexta tomam a forma de uma aterrorizante mula. Então vagam pelo mundo destruindo o que vem pela frente, até o cantar do galo, no amanhecer, ou o terceiro cantar do galo, como dizem outras versões das histórias. Então a maldição se desfaz temporariamente, e a mula se transforma em sua forma humana, coberta de machucados e extremamente cansada. Dizem que essas mulheres teriam sido amaldiçoadas por manterem relações íntimas com padres da Igreja Católica, considerado um pecado gravíssimo pela Igreja. Outras versões ainda dizem que não seria somente esse relacionamento com padres, mas simplesmente manter relações íntimas antes do casamento já poderia ser o suficiente para levar à maldição. Essa maldição cruel só pode ser desfeita de algumas formas específicas. A primeira delas é o padre com quem houve o pecado amaldiçoar a mulher 7 vezes antes do início de uma missa. Talvez com isso a sua relação pecaminosa fosse compensada e em parte perdoada, e a mulher não mais se transformaria em mula. Outras formas relatadas para quebrar a maldição seriam enquanto a mulher estivesse em sua forma amaldiçoada. Se diz que alguém deveria se aproximar com cuidado e muita coragem, e então retirar o freio da boca da mula. Apesar de a cabeça não estar presente, dizem que ainda é possível, chegando perto, ver uma boca e o freio sobre ela. A outra forma seria ferir a mula com algum objeto pontiagudo e fazer com que gotas de sangue corressem. Isso deveria ser o suficiente para quebrar a maldição, e logo a mulher apareceria deitada sobre algum campo,
coberta de ferimentos por todo o corpo e completamente exausta. Essa lenda também é conhecida em outros países. No México, ela é chamada de Malora, e na Argentina, de Mula Anima. Do Brasil, seu nome é Boitatá. O Boitatá, traduzido do idioma tupi por coisa de fogo, é geralmente relatado como uma serpente de fogo que habita dentro da água, em rios e lagos. Essa criatura rasteja pela floresta durante a noite, supostamente protegendo a natureza contra pessoas que provocam queimadas nas matas e campos. Às vezes pode se transformar em um grosso tronco de fogo, que causa a morte por combustão daqueles que provocam queimadas. Se diz que ele seria uma alma penada que agora, após a morte, paga por seus pecados dessa forma. Mas há uma outra variação que diz que ele é o espírito de uma pessoa ruim que morreu, e por onde passa, ao invés de evitar o fogo, inicia fogo nas matas. Em 1560, o padre Anchieta, um dos primeiros portugueses a falar sobre o Brasil recém-descoberto, relatou em uma carta que havia alguns fantasmas na mata, que viviam quase sempre junto a rios e do mar, e eram chamados pelos índios de Baitatá, ou coisa de fogo. Ele dizia que não se via nada senão um facho de luz cintilante correndo, que atacava os índios e os matava. Essa lenda é tão famosa que há várias versões espalhadas pelo Brasil. No sul, uma se destaca. Lá, a origem do Boitatá seria o dilúvio bíblico, pois após os alagamentos de 40 dias e 40 noites, as cobras que não morreram zombaram que teriam agora muita comida só para elas. Então elas foram punidas pela justiça divina e ficaram com a barriga queimando e o corpo iluminado. O Boitatá, uma dessas cobras, agora anda pelos campos procurando restos de animais mortos e come apenas os olhos desses. De longe, quem o vê algo que se parece com uma bola em chamas. Essa bola então vira uma cobra de fogo que serpenteia na escuridão e persegue viajantes noturnos ou caçadores. Quem encontra o Boitatá geralmente fica cego, louco ou pode até mesmo morrer. Dizem que para escapar deve-se, quando ele aparecer, ficar completamente parado e de olhos fechados, sem respirar, até que ele vá embora. Dizem também que atirar objetos de ferro nele funciona para afastá-lo, mas por outro lado, correr dele inevitavelmente levará à morte. Uma outra versão, também do sul do Brasil, diz que o Boitatá seria um touro selvagem, com um único olho grande no meio da testa e patas muito grandes. Ele também brilha muito e solta fogo pela boca. Então, se você for andar por campos e matas do Brasil, tome cuidado com bolas de fogo ou formas de fogo que pareçam se mover ou rastejar pelo chão.